Boa noite. Familiares e amigos da tia e sobrinho que morreram atropelados em Santos no final de outubro pedem por justiça. O acidente aconteceu no bairro Jabaquara. O motorista menor de idade que fugiu e abandonou o carro perto do local responde ao processo em liberdade. As vítimas tinham 18 e 2 anos. Quando a ordem natural da vida é invertida, a dor parece ainda maior. De uma só vez, Dona Ivone perdeu a filha e o neto. O sofrimento da mãe do pequeno Enzo também é enorme. É muito difícil. É muito difícil, é muito difícil. A gente tem que tentar achar força, assim, não sei de onde, porque tem dias que eu acordo triste, outros dias eu acordo mais ou menos. Hoje eu acordei revoltada. Então, é assim, amanhã eu já acordo mais na paz. Então, eu estou vivendo um dia após o outro, porque é complicado. A Bebel, ela era uma menina que ela era muito alegre, muito feliz. Trabalhava, estudava, nunca me deu trabalho com nada, nada. Muito carinhosa. Tanto é que ela chegava em casa, a primeira coisa que ela fazia, se atirava na cama em cima de mim. Falava para ele, vai dormir na minha cama, hoje que eu vou dormir com a minha mãe. Era assim. Então, pra gente é muito difícil sobreviver com isso. É uma dor para a vida inteira, né? Toda essa angústia começou na tarde de 31 de outubro. A estudante Isabel Cristina Siqueira e o sobrinho Enzo Henrique estavam na Avenida Doutor Valdemar Leão, no Jabaquara, quando foram atingidos por este veículo. Segundo testemunhas, estava em alta velocidade. A tia do menino foi levada à Santa Casa de Santos, passou por cirurgia e chegou a ficar internada na UTI, mas não resistiu. O sobrinho morreu no local. Eu creio que ele foi bem sem vergonha nessa parte por não ter prestado socorro, por não ter procurado a gente depois. Ele poderia ter procurado no dia seguinte, família, fiquei com medo de procurar vocês, mas eu tô aqui, vocês estão precisando de alguma coisa. Ou a família dele também poderia ter nos procurado. Ninguém nos procurou. Até hoje, ninguém nos procurou. Essas imagens gravadas minutos depois são do circuito de monitoramento do posto de gasolina que fica na avenida onde tudo aconteceu. O motorista sai do automóvel, junto com o passageiro, aparentemente desesperado. Minutos depois, ele deixa o local. Após 9 dias, o adolescente prestou depoimento na Delegacia da Infância e da Juventude e foi liberado. A única coisa que a gente sabe é que ele está na rua, aproveitando a vida dele, né? E nós estamos aqui sofrendo a nossa dor e esperando uma justiça. Os familiares das vítimas não querem que o caso caia no esquecimento. No início de novembro, realizaram uma passeata que saiu do local do acidente até a praia, cobrando justiça. Eles planejam outras ações semelhantes, caso o motorista do veículo permaneça respondendo em liberdade. Vamos ver no ano que vem, se a gente também não tiver resposta em janeiro, pode ter certeza que a gente vai fazer sim outro protesto. Primeiro Natal sem eles. Meus filhos, a nossa família é muito unida, muito unida. A gente não fica um dia sem se falar. Sem se ver todos os dias, domingo, almoço da família. Então é difícil, gente, ficar falando. Não tenho nem palavras para ficar falando. O adolescente que dirigiu o veículo responde em liberdade por 2 motivos. Primeiro, porque não foi preso em flagrante. Segundo, porque é menor de idade. O caso segue em segredo de justiça. O universitário Matheus Garcia, brutalmente assassinado em São Vicente em novembro deste ano, foi homenageado ontem na Unisanta. O grupo do estudante de Publicidade e Propaganda apresentou ontem a tese de conclusão de curso. Antes do trabalho começar a ser apresentado, um pai visivelmente inquieto. A mãe e a namorada juntas seguravam a emoção. Matheus Garcia seria o 5º integrante do grupo de Publicidade e Propaganda. A tese de conclusão do curso foi uma campanha publicitária da bebida Catuaba Selvagem. Ter o TCC aprovado era questão de honra para as alunas. A gente teve que arrancar forças, não sei da onde, mas por questão de honra a gente terminou o trabalho, porque era uma coisa que ele queria muito, era terminar, ter uma boa nota, uma boa apresentação, e isso com certeza foi o que empurrou a gente. A vida do universitário e ex-jogador da Seleção Brasileira de Hóquei sobre Patins foi interrompida aos 24 anos, depois que o jovem foi covardemente assassinado pelo ex-policial militar Jarbas Coferai Neto, de 23 anos. O crime aconteceu no dia 18 de setembro. A motivação? Ciúme. Ele acreditava que Matheus tinha um caso com sua esposa. Quase 3 meses depois, a dor da perda continua.
Porém, momentos como esse, no consistório da Unisanta, são reconfortantes para a família. Eles passaram maus bocados, mas o resultado foi muito legal. Como que foi ver essa homenagem ao Matheus no final? Várias horas eu engasguei, filha, vendo a foto dele ali, mas sentir o carinho com que ele é tratado é a certeza de que ele deixou, ele plantou, semeou amizades. Tá? Isso é o que vale. O ex-PM Jarbas Colferay Neto segue no presídio militar Romão Gomes, na capital, onde aguarda julgamento. A Câmara de Cubatão aprovou o fim dos cobradores nos ônibus das linhas municipais em primeira e segunda discussões durante sessão extraordinária. O projeto foi enviado pelo prefeito Ademário Oliveira em outubro, mas pediu a retirada da pauta depois de receber muitas críticas. A lei torna facultativo o serviço dos cobradores da única empresa que faz o transporte público de passageiros na cidade. Atualmente, 115 funcionários atuam nas 15 linhas municipais. Apenas 2 vereadores foram contrários à proposta do Executivo, Rafael Tucla e Toninho Vieira. A legislação revoga a lei aprovada em 2004, que proibia que motoristas exercessem a função de cobrador em Cubatão. A lei segue para a sanção do prefeito e vai entrar em vigor após a publicação. Hoje é dia da advogada. Para celebrar a data e discutir o papel da mulher no direito, o editor do Caderno Regional, Gustavo Klein, conversou com Patrícia Gorich, advogada e professora do curso de Direito da Unisanta. Boa noite, Irineu. Boa noite, amigos do Caderno Regional. Hoje, dia da advogada, nós recebemos aqui a Patrícia Gorich, professora aqui do curso de Direito da Unisanta. Boa noite, Patrícia. Boa Seja noite. bem-vinda. Como é que você vê a questão da mulher hoje dentro do direito? Olha, hoje somos 500 mil de mulheres advogadas. E os homens, mais ou menos em torno de 460 mil homens advogados. E o que a gente vê hoje, por exemplo, só para você ver com relação a números, hoje a gente só tem uma mulher presidente da OAB no estado do Alagoas. O que é um número assombroso, quando a gente vê que temos muito maior participação na advocacia. E essa presidente, ela na última conferência nacional, ela falou, olha, nós mulheres pagamos metade dessa conta. Metade do poder tinha que ser nosso e não é. Então, hoje, o que a gente tem é um dia de reflexão, né? Por que não tem o dia do homem advogado? Por que precisa ter um dia da mulher advogada? Porque existe, sim, essa questão do gênero, né? Eu aqui, na sala de aula, o que eu vejo que eu tenho o maior número é de mulheres, alunas mulheres, né? E quando a gente vê na OAB, hoje o sistema, para a eleição na OAB, é sistema de cotas. É lamentável que isso ocorra ainda. Né, que a OAB tenha que, olha, tem que deixar um cargo específico, né, um cargo de direção para as mulheres, pelo menos um na chapa, porque senão o que a gente teria? Mas o de sempre, né, chapas com homens. Uhum. Então o grande desafio hoje é a questão da participação da mulher advogada, da política da OAB, né? E uma outra questão que eu também gostaria de pontuar é essa questão da violência, né? Essa questão, ela está ali naquele cargo, não por ela ser competente, não por ela ser, enfim, estudiosa, capacitada. Ela está ali porque ela é bonita, vai lá despachar a petição, chama a bonitona, e olha, de preferência com um vestidinho. Na época de estágio a gente ouvia já isso, né? E é lamentável que isso ocorra. A mulher advogada, ela ocupou, sim, esse 500 mil de número e ela tem que efetivar, ela tem que se apresentar a isso, mas é muito complicado. Por exemplo, nos grandes escritórios de advocacia, o que a gente tem é que os sócios são os homens, os sócios majoritários, né? Em concurso público isso já muda, porque concurso, ok, a gente já tem muitas juízas, né? Muitas promotoras, mas na advocacia é um ambiente muito ainda masculinizado. E eu estava falando com uma amiga minha do Rio de Janeiro sobre essa questão hoje, que ela é da Comissão da Mulher Advogada do Rio, e ela estava falando para mim, Patrícia, existe uma masculinização na profissão a partir do momento que a gente pegou o terninho feminino, é para a gente tentar ficar um pouco mais parecido com os homens,
para a gente conseguir ascensão na carreira, para a gente conseguir um pouquinho de respeito. E olha que louco, a gente nem pensa nisso, né? O uso do terninho é sim uma masculinização. Por que a mulher advogada não pode usar o vestido? Né? Lá na década de 80, 90, não, a mulher advogada tem que usar terninho. Eu ainda sou da época que quando eu fui no Tribunal de Justiça, por exemplo, fazer uma visita, onde fica o banheiro feminino? Não tem banheiro feminino, isso aqui é um lugar de homens. Não tinha banheiro feminino no Tribunal de Justiça na década de 90. É caminhamos bastante, mas ainda tem muito para conquistar, né? Muito. Por isso que tem uma comissão da mulher da OAB, inclusive, né? Exatamente, para justamente tentar conquistar alguns direitos. No ano de 2016 foi o ano da OAB, da mulher advogada. E por conta disso, uma série de modificações foram feitas. Por exemplo, a mulher que teve filho, 30 dias o processo fica suspenso. Para quê? Porque ela tem um mínimo, né, de condições de cuidar do seu filho os primeiros 30 dias. E não ter aí prazos para trabalhar, né? Além disso, vaga de estacionamento para mulher lactante dentro do fórum. Na sustentação oral, preferência na ordem. Então, tem uma série de conquistas que a gente conseguiu. A tua trajetória está muito ligada a causas sociais também, né? Você se envolveu muito com a causa dos refugiados. Sim. Conta um pouco como é que foi, como é que você começou com isso, como é que você entrou nessa área? Foi no meu mestrado, através da pesquisa, eu me encantei com essa área do refúgio. E hoje eu atuo na Cruz Vermelha Brasileira como advogada da Cruz Vermelha, né, advogada voluntária, nessas causas de restabelecimento familiar, ou seja, a gente busca crianças que estão, crianças refugiadas, que se separaram dos seus pais, na fuga mesmo, e a gente tem 20 casos em São Paulo. Então, crianças que, de alguma forma ou de outra, se separaram dos seus pais e a gente busca familiares, né, e faz a união deles. E a gente consegue, viu? Tem casos emocionantes. Aqui em Santos tem muito refugiado, Patrícia? Então, eles chegam pelo porto, são 50 em média por ano, só que eles vão para São Paulo que não existe nenhum polo de assistência a essas pessoas, nem jurídica, nada, né? Só de pesquisa. Só que a pesquisa intramuros, ela basicamente para o papel, né? A pesquisa, ela tem, o papel da pesquisa é justamente prestar o atendimento a essas pessoas, né? E é isso que o Santa Cecília vai fazer em breve. Aliás, já está quase tudo engatilhado, não posso falar o que é, mas a gente vai ter uma grande frente nesse sentido, porque a família Teixeira, ela se emocionou demais com a temática. É uma temática, infelizmente, do momento, né? A gente vive aí o maior fluxo de imigrantes no mundo, são 65,7 milhões de pessoas que saíram das suas casas obrigadas. Isso é importante dizer. O refugiado, ele não é só refugiado, ele é uma pessoa e que ele fugiu justamente para sobreviver. E a gente tem essa situação em Santos, são poucos ainda por conta dessa situação, mas o que eu vejo assim em trabalhos informais, né? Se eu estou na praia, é muito comum ver pessoas refugiadas trabalhando na praia em trabalhos informais. Então a tendência é que esse número aumente. A causa da diversidade sexual também está na tua pauta, também, né? É uma outra paixão, né? A gente é movido por paixões. Eu sou movida por paixões a essas causas sociais. Criança, adolescente, refugiado e os LGBTIs também, que são as pessoas lésbicas, bissexuais, né? Transsexuais, intersexo também, que é o hermafrodita, né? E é importante a gente falar nessa questão, porque o Brasil é o país que mais mata essas pessoas. A cada 26 horas, uma pessoa morre no nosso país por conta de violência, né? E quando a gente fala isso, olha, é importante a gente pautar porque a gente tem filho, né? A violência, ela não atinge só as pessoas homossexuais, as travestis, ela atinge a todos nós, né? Então, muita gente fala, pô, Patrícia, por que você vai se meter nessa causa se você é hétero, é casada, tem filho? A gente se emociona porque é um ser humano, antes de mais nada. Segundo, a causa social, ela vai atingir a gente. Por exemplo, eu tive um caso importante em São Paulo de um pai andando com seu filho no parque
O pai abraçou o filho. Hoje a criançada é tudo autona, grandona. O pai abraçou o filho e ele foi confundido com o casal. E ele teve parte da orelha dele arrancada. Quer dizer, que sociedade é essa nossa que não permite que um pai abrace seu filho? Ah, então se é gay, morre. Sim, se fosse um casal também, qual era o sentido de ter uma violência dessas, né? Absurdo. Então, assim, a reflexão que a gente faz é, a nossa luta é por paz social. Se a gente garantir direitos a essas pessoas LGBTI, em nada vai me atingir. O afeto deles não me afeta. A garantia de direito deles não me afeta, né? Então, é importante a gente colocar essa questão. E a minha pesquisa do doutorado é de refugiados LGBTI, que aí eu juntei as duas vertentes, que é justamente isso, as pessoas que fogem de países árabes, de países da África, basicamente, em busca de refúgio por conta da sua orientação sexual, por conta da sua identidade de gênero. Patrícia, você é um exemplo de sensibilidade e de como a sensibilidade pauta um trabalho sério também, né? Alguém que trabalha movida por paixão, mas com muita sensibilidade sempre. Eu costumo dizer uma frase sempre que o amor move o mundo. E eu acho que é isso mesmo, sabe? Há 10 anos atrás, era inimaginável a gente ter hoje pautas no STF. Eu recentemente fiz uma sustentação oral no STF como amicus curiae do IBDFAM, representando o Instituto Brasileiro de Direito de Família. O Nissan está lá presente, né? E eu fiz questão de falar da minha cidade de Santos, onde, eu não sei se você sabe, mas existe um absurdo no Ministério da Saúde que proíbe que pessoas homossexuais doem sangue, como se fosse, já é contaminado, o que é uma grande mentira. O que a gente tem é comportamento de risco. Então, eu acho que o Ministério da Saúde tem que focar aquelas pessoas que têm um comportamento de risco. Mas o homossexual que é casado, que já está há bastante tempo com um parceiro fixo, não tem por que proibir a doação de sangue, né? Então, essa luta que a gente tem por um ideal, pelo próximo, né, é o que nos move, né? Como eu falei, o amor move o mundo. Isso aí, a gente termina aqui essa bancada te parabenizando e que fique com uma homenagem a todas as advogadas nesse Dia da Advogada. Obrigado pela presença, Obrigada, Patrícia. Eu que agradeço. É com você, Irineu. Obrigado, Gustavo. Depois de receber a alta hospitalar, o presidente Michel Temer retoma a agenda em Brasília. No Brasil em um Minuto, você confere esse e outros assuntos. O presidente Temer deixou o Hospital Sírio-Libanês em São Paulo pela manhã. Ele foi submetido a um procedimento para desobstrução da uretra na quarta-feira. Temer deu posse ao novo ministro da Secretaria de Governo, Carlos Marum, no Palácio do Planalto. Pesquisa do IBGE divulgada hoje revela que o país encerrou 2016 com quase 25 milhões de brasileiros com renda menor que R$ 220 por mês, um aumento de 53% em relação a 2014. Isso significa que 12,1% da população viviam na miséria. O ministro Luiz Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, negou ao ex-ministro Gedel Vieira Lima acesso ao nome da fonte que denunciou o apartamento onde foram encontrados 51 milhões de reais em Salvador. Gedel está no complexo penitenciário da Papuda desde setembro. Oportunidade para comprar lembranças de fim de ano. Até amanhã acontece a 12ª edição do Bazar de Natal em Santos. O bazar acontece aqui na Associação dos Dentistas. São 26 expositores com uma grande variedade em artesanatos e produtos de decoração. E para falar mais sobre esse assunto, eu converso agora com o diretor cultural Durval Cap Filho. Durval, uma ótima opção para encontrar um presente de Natal aqui, não é? Nem fale. Olha, vocês podem vir aqui na Avenida Marechal Deodoro 71. Vocês vão encontrar variedades de tudo aquilo que você não imagina. Presentes sofisticados, presentes simples, mas na verdade é tudo para que você tenha como chegar no dia de Natal, dar uma lembrancinha para aqueles que você mais ama, que mais gosta. Nós temos hoje até às 8 horas da noite com o seu término, mas amanhã vocês poderão vir a meio-dia. E de meio-dia até às 8 horas da noite estaremos aqui à disposição. Muito obrigada. Lembrando que o Bazar, a associação, fica aqui na Avenida Marechal Deodoro, número 71, e a entrada é de graça. Jéssica Santos para a Santa Cecília TV.
Há exatos 15 anos, o Santos conquistou o 7º título nacional sobre um dos maiores rivais e quebrou um longo jejum. O Peixe levou a melhor nos 2 jogos contra o Corinthians. 15 de dezembro de 2002, um domingo à tarde. O Morumbi estava lotado de alvinegros. Clássico paulista na decisão do Campeonato Brasileiro. O Santos saiu na frente depois de uma sequência de dribles de Robinho que só foi parado com o pênalti cometido por Rogério. Depois do histórico lance, o camisa 7 se tornou o rei das pedaladas. E como toda história com final feliz, ele mesmo bateu e marcou. Eu estava lá e estava justamente atrás do gol onde o Robinho fez o primeiro gol, quando foi 1-0. O Corinthians empatou com o David e virou com o Anderson. Eu te confesso que a hora que sai aqueles 2 gols dos caras, meu Deus do céu, eu gelei, eu falei, não é possível, nós não vamos dar outra zebra dessa não, hoje não. Em um jogo cheio de emoções, o Peixe empatou com este gol de Elano. Um momento que vai ficar marcado na minha vida por muito tempo, porque foi o primeiro título, a primeira conquista, o primeiro gol em final do Campeonato Profissional. Então é algo glorioso. Obrigado, Santos, por me proporcionar esses momentos. Léo garantiu a vitória santista no finzinho. Um dia inesquecível para os alvinegros da Vila. Não dá para descrever. É muito, é maravilhoso. Para o santista foi uma... lavou a alma realmente e depois abriu a porta para outros títulos que vieram na sequência. Muito legal. A vitória sobre o Corinthians garantia ao Santos o 7º título nacional. Eu estava lá no dia lá, fizemos uma festa na estrada aí, foi show de bola. Depois de quase acho que 20 anos o Santos já sido campeão e foi demais, foi maravilhoso. Vi de casa assim, realmente roendo as unhas e depois do jogo acabado, maravilhado, e vi várias vezes esses gols que ficaram históricos. Obrigado a todos vocês que fizeram parte daquele momento, atleta, torcida, né? Diretoria e funcionários. Eu acho que foi algo maravilhoso que aconteceu na nossa carreira e na nossa vida naquele momento. Uma conquista do Campeonato Brasileiro 2002, algo marcante. Hoje completa 15 anos. Parabéns a todos os envolvidos. No jogo de ida da decisão, disputado no Morumbi, o Santos venceu por 2-0, gols de Alberto e Renato. Você fica agora com as dicas culturais para esse final de semana no quadro Divirta-se. Um encontro de titãs. Ivan Lins e Toquinho se reúnem hoje às 11 da noite para celebrar os 50 anos de carreira de ambos. E eles não vêm sozinhos. No palco do Mendes Convention Center também vai estar um dos grupos vocais mais longevos do Brasil, MPB4. No repertório, os clássicos mais marcantes destas 3 carreiras. Ingressos custam de R$100 a R$200 e você confere mais informações pelo telefone 4062-0016. O Mendes Convention Center fica na Avenida Francisco Glicério, número 206. E a sexta-feira é mesmo da música popular brasileira. O duo Choro de Bolso faz uma apresentação daqui a pouco no Teatro do Sesc. O show marca o lançamento do CD Entidade, o segundo da carreira da dupla, que traz composições inéditas de choro. Os ingressos custam entre R$ 5 e R$ 17 e o Sesc fica na Rua Conselheiro Ribas, 136, na Aparecida. Para quem curte balé, uma opção tradicional desta época do ano.
O balé Quebra-Nozes é o destaque da telona do Cine Roxy amanhã e também no dia 23. A obra de Tchaikovsky mostra Clara, uma garota que ganha de Natal um quebra-nozes, mas seu irmão desastrado quebra o presente. A garota vai dormir triste e sonha com um mundo de fantasia cheio de ratazanas, príncipes e reinos de doces. A apresentação do balé Bolshoi via satélite direto da Rússia acontece às 3h30 da tarde no Cine Roxy do Shopping Pátio Iporanga. E este Divirta-se termina com a estreia daquele que talvez seja o filme mais esperado do ano, Star Wars: Os Últimos Jedi, segundo filme da nova trilogia. Agora, a jovem Rey é treinada por Luke Skywalker e tenta entender o balanço da força. I've seen this raw strength only once before. It didn't scare me enough then. It does now. Ao mesmo tempo, o primeiro império do vilãozão Kylo Ren se reorganiza para enfrentar a Aliança Rebelde. Kill it. If you have to. O filme é o último em que a princesa Leia Carrie Fisher aparece. A atriz morreu em dezembro do ano passado depois de gravar algumas cenas. O filme é uma típica produção de Star Wars, com muitas linhas de ação, lutas coreografadas e bonequinhos fofinhos. Mas se destaca por personagens mais bem definidos, e a mágica de Star Wars é inesgotável. To show me my place in all this. A edição de hoje termina aqui. No Santa Portal você encontra mais notícias de Santos e região. Bom fim de semana. Segunda-feira estou de volta e espero por você. Tchau.